Vamos nessa. Pronto, então pessoal, então boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, uma aula de revisão que vai tratar exatamente da parte inicial de química orgânica, como fórmula molecular, hibridização do átomo de carbono, os tipos de ligações, dentre outros conteúdos. Essa parte inicial nós não vamos abordar tanto a parte de funções orgânicas, mas essa parte inicial também que é muito importante. Vamos então para a primeira questão. De início, temos: o uso do cigarro acarreta muito risco à saúde. Dependendo do órgão, as chances de uma pessoa que faz uso do cigarro ter um câncer é muito grande. No pulmão, laringe e boca, as chances são de 20, 30 e 4 vezes maior, respectivamente, do que em quem não é usuário. A nicotina presente no cigarro é uma substância que estimula o sistema nervoso, alterando o ritmo cardíaco e a pressão sanguínea. Na fumaça do cigarro, pode existir aproximadamente 6 miligramas de nicotina, dos quais o fumante absorve em torno de 0,2 miligramas. A fórmula da nicotina está apresentada abaixo. Então, aqui abaixo está a fórmula da nicotina. E, em relação à nicotina, assinale a alternativa verdadeira. Vejamos, então, a alternativa A. Apresenta a fórmula molecular C10H20N2. A fórmula molecular, ela representa o número de átomos de cada elemento químico que está presente na estrutura de uma molécula. Então, veja. Segunda questão, a letra A afirma que são 10 átomos de carbonos, 20 átomos de hidrogênios e 2 átomos de nitrogênio. Redesenhando essa estrutura, colocando de maneira explícita os átomos de carbono e hidrogênio, porque em cada vértice desse apresenta um átomo de carbono. Por exemplo, neste vértice tem um átomo de carbono, ele está realizando duas ligações. Como sabemos que o carbono é tetravalente, então fica implícito que as outras duas ligações são com átomos de hidrogênio. Então vejamos a estrutura de maneira mais expressiva. Veja, se fôssemos contar a quantidade de átomos de carbonos, começando a partir desse anel, e do sentido, a partir de nitrogênio, sentido anti-horário, tem-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de carbono. C10. Átomos de hidrogênio. Mesmo lado, começando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, 14 átomos de hidrogênio, já não bate, porque na letra A diz que são 20 e tem somente 14, e nitrogênio são 2 átomos, 1, 2. Então, a fórmula molecular para essa estrutura da nicotina é C10H14N2. Então, a alternativa A está falsa. Alternativa B. Apresenta carbonos com hibridização sp2 e sp3. Vamos relembrar um pouco essa etapa, colocando aqui do lado, anotando. Quando o carbono ele realiza somente ligação simples, o tipo de hibridização é sp3. Quando o carbono realiza ligação dupla, o tipo de hibridização é sp2, e quando realiza ligação tripla, o tipo de hibridização é sp. Relembrando, sp3 porque envolve um orbital s e 3 orbitais p. sp2 porque na hibridização envolve um s e 2 p, e sp porque na hibridização envolve um orbital s e um orbital p. Se formos marcar nessa imagem, veja aqui, todos os átomos de carbono que está presente neste anel, na qual está destacado, realizam ligação dupla, todos eles. Então, o tipo de hibridização de cada um deles é sp2. Já analisando o do outro anel, cada átomo de carbono realiza 4 ligações simples, ou 4 ligações simples, 4 ligações simples, esse também 4 ligações simples, todos eles realizam ligação simples. Portanto, todos eles têm hibridização do tipo sp3. Então, a alternativa B já está verdadeira. Vamos seguir, então, para a letra C.
apresenta radical etil na sua estrutura. Veja, etil significa dizer que são dois átomos de carbono. Se formos observar na estrutura, o substituinte, na qual ele chamou de radical, é o metil, que é exatamente este. Por que metil? Met, porque é um átomo de carbono. Il, porque trata-se de uma ramificação, trata-se de um substituinte. Então, não é etil, e sim metil. Na letra D, apresenta na sua estrutura o grupo funcional amida. Bem, pessoal, a gente ainda não estudou essa parte de grupo funcional que apresenta o nitrogênio, que são as funções nitrogenadas, mas eu coloquei aqui do lado as principais funções nitrogenadas. Tem-se a amina, a amida e a imina. A amina, ela é derivada da amônia, que é o NH3. Qual a diferença? A diferença é que na amina, esses átomos de hidrogênio vão sendo substituídos por grupo alquila ou grupo arila. Esse hidrogênio também pode ser substituído por uma cadeia carbônica e esse também pode ser substituído por uma cadeia carbônica. Então, isso é amina. A amida. A amida tem como característica C-O-N, tá? Sempre que tivesse C-O-N, trata-se de uma amida. A gente vai ver isso mais à frente, de maneira mais aprofundada. E a imina é quando o nitrogênio realiza uma ligação dupla com um átomo de carbono. Então, isso tem uma imina. Se formos observar aqui na estrutura, está o nitrogênio fazendo a ligação com carbono, ligação dupla. Então, seria uma imina e não uma amida. E na letra E, apresenta 3 ligações pi e 20 ligações sigma. Relembrando, as ligações simples são ligações do tipo sigma. A ligação dupla, uma delas é sigma e a outra é pi. E numa ligação tripla, tem-se uma ligação sigma e 2 ligações pi. Observe primeiro neste anel. Os átomos de carbono estão realizando uma ligação dupla. Então, significa dizer que uma delas é sigma. Vou mudar aqui a cor do pincel, só um instante. Vou colocar um verde. Verde. Mais escuro. Então, aqui tem uma ligação do tipo sigma e a outra do tipo pi. Nessa ligação dupla também tem uma sigma e a outra do tipo pi. Aqui também na ligação dupla tem uma sigma e a outra do tipo pi. Observe que não tem mais ligação dupla nem tripla, portanto, de fato, são 3 ligações pi. Redesenhando agora a estrutura. Observe, são 3 ligações pi. E as demais são todas sigmas, contando, tem sentido anti-horário novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, voltando, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ficou faltando uma, que são 27, vem aqui, 27. Então, são 27 ligações sigmas e não 20. Portanto, a resposta correta é a letra B. Alguma dúvida, pessoal, na questão 1? Algum questionamento? Alguma dúvida com relação à ligação sigma, ligação pi, hibridização? Alguma dúvida, pessoal? Não. Acho que o meu. Alguma dúvida? Não. Ok, então vamos continuar. Questão 2. Na questão 2, seguinte. A respeito da estrutura das moléculas orgânicas e dos orbitais híbridos, assinale a ou as alternativas corretas. Letra A. A ligação carbono-hidrogênio na molécula de metano envolve um orbital híbrido do tipo sp3 do carbono e um orbital s do hidrogênio. Vejamos, para a gente relembrar essa etapa, eu coloquei aqui uma tabela para a gente relembrar os orbitais de hibridização sp3, sp2, sp, os tipos de ligações, a geometria e o ângulo de ligação. Observe que, quando o carbono tem hibridização do tipo sp3,
ele tem 4 ligações simples, e essas 4 ligações simples são do tipo sigma. E a geometria, ela vai ser tetraédrica, e o ângulo de ligação 109,5 graus. Relembrando ainda, essa ligação de forma tracejada significa dizer que está para trás do plano, ou mais distante do observador, e essa em forma de cunha significa dizer que está para frente do plano, ou então próximo do observador. Quando o carbono realiza hibridização do tipo sp2, significa dizer, portanto, que ele está fazendo uma ligação dupla e 2 ligações simples, ou seja, tem 3 ligações sigma e uma ligação pi. A geometria é do tipo trigonal plana, que se assemelha a triângulo plano, que é tetraédrica porque se assemelha a um tetraedro, e o ângulo de ligação 120 graus. Quando o carbono realiza uma hibridização do tipo sp, então ele está realizando a ligação tripla e uma ligação dupla, ou uma ligação simples, ou então 2 ligações duplas. E nesse caso vão ser 2 ligações sigmas e 2 ligações pi. Neste caso, pode ser dessa maneira, uma tripla e uma simples, ou então dessa outra, 2 ligações duplas. E a geometria ela é linear com ângulo de ligação de 180 graus. Sabendo disso, dessa revisão, vamos então voltar para a letra A. Note que aqui na figura do lado esquerdo, este átomo de carbono, ele está com 4 orbitais híbridos. Se ele está com 4 orbitais híbridos, então significa dizer que é do tipo sp3. E o átomo de hidrogênio? Sabemos que o átomo de hidrogênio tem somente um orbital, que é o orbital s. Então, aqui tem um S e S. Quando o carbono realizar uma ligação com o átomo de hidrogênio, então significa dizer que vai ser do tipo sigma sp3s. Tá? sp3 porque é do carbono e S porque é do hidrogênio. Então, a letra A ela está verdadeira. Letra B. Uma hibridização do tipo sp2 envolve um orbital atômico do tipo S e 2 orbitais atômicos do tipo P. Isso está verdadeiro. Aqui no próprio sp2 já afirma que é um orbital atômico do tipo S e esse exponente 2, porque são 2 P. Então, a letra B está verdadeira. Na letra C. Na molécula de etileno, ocorre uma hibridização do átomo de carbono do tipo sp. Primeiro, para sabermos se é sp, sp2, sp3, devemos saber quem é esse tal de etileno. Lembrando, etileno é um nome comercial, mas o nome oficial dele é o eteno, e tem essa estrutura. Nessa estrutura do eteno, vamos observar que tem uma ligação dupla. Se tem uma ligação dupla, então a hibridização é do tipo sp2. Analisando aqui, uma ligação dupla e 2 simples. Uma ligação dupla, 2 simples, uma ligação dupla e 2 simples. Então, a hibridização é do tipo sp2 e não sp, como afirma na letra C. Letra D. Tanto no grafite quanto no diamante, as hibridizações do átomo de carbono são do tipo sp3. Acho que foi uma pergunta mais, digamos que mais aprofundada, porque para a gente responder, a gente teríamos que saber já a estrutura do carbono do diamante e do grafite. E desenhando essa estrutura, podemos observar que na estrutura do diamante, cada uma dessas esferas representa átomo de carbono. Cada uma dessas esferas são átomos de carbono. E cada átomo de carbono, a gente observa que realiza 1, 2, 3, 4 ligações. Esse tem 1, 2, 3, 4. Esse, 1, 2, 3, 4. Ou seja, se cada átomo de carbono realiza 4 ligações, então, então o tipo de hibridização é sp3, porque são 4 ligações simples. Já analisando a estrutura molecular do grafite, observa-se que tem ligações duplas. E simples, dupla, simples, você tem dupla, tem simples. Se o carbono realiza a ligação dupla, então o tipo de hibridização é sp2. Então, no diamante, a hibridização é sp3, e no grafite é do tipo sp2. Portanto, a letra D está falso, porque sp3 é somente no diamante. E a letra E.
A molécula de CO2 é linear porque os orbitais híbridos do tipo sp do átomo de carbono são lineares e não há influência de pares de elétrons não compartilhados. Vejamos, se trata-se do CO2, temos então que desenhar a sua estrutura para vermos se realmente isso é verdadeiro. Note, o CO2 tem a molécula de fato linear, devido a essas ligações duplas, portanto, o ângulo tem que ser de 180 graus. Novamente, duas ligações duplas, está aqui, ó, hibridização do tipo sp. E esses pares de elétrons não compartilhados, que afirma na letra E, se refere a exatamente esses pares de elétrons do átomo de oxigênio, que de fato não interferem na estrutura da molécula. Portanto, a letra E está verdadeira. Alguma dúvida, pessoal, na questão 2? Pessoal, alguma dúvida na questão 2? Questão 3. Um dos passatempos modernos prediletos é tirar fotos próprias, as chamadas selfies. Realmente está na moda, todo mundo vai tirar uma selfie. Não, eu tiro selfie com vocês também, então isso está muito na moda. Há exatos 50 anos, desde 2015, a cristalógrafa Dora Crawford Holding recebeu o Prêmio Nobel de Química pelas fotos que tirava, mas não dela própria, e também não com a máquina fotográfica convencional. Suas análises de raio-x permitiram a elucidação de estruturas complexas de moléculas importantes, como a penicilina e a vitamina B12. As moléculas mais simples têm sua estrutura tridimensional definida segundo critérios de hibridização. Observe as moléculas a seguir e analise as afirmativas. Então, tem essa molécula na estrutura 1, na 2 e na 3. Vamos, então, para as afirmativas. Afirmativa 1. A molécula 1 possui duas ligações do tipo π e carbono com hibridização sp2. Vamos, então, desenhar a estrutura dessas três moléculas. Então, está aqui representado na figura, que é ao lado direito, da estrutura 1, da estrutura 2 e da estrutura 3. Vamos observar que na estrutura 1, o carbono realiza uma ligação dupla. Portanto, a hibridização desse átomo de carbono é do tipo sp2. Analisando a estrutura do composto 2, este átomo de carbono, o único da molécula, realiza somente ligações simples, as 4 ligações simples. Portanto, o tipo de hibridização que ele está é do tipo sp3. Já na molécula 3, são 2 átomos de carbono. Esse primeiro realiza 4 ligações simples, então está com hibridização do tipo sp3. E este átomo de carbono está formando a ligação tripla. Portanto, o tipo de hibridização dele é do tipo sp. Se fôssemos agora definir ou determinar as ligações sigmas e ligação π de cada molécula, vamos encontrar o seguinte caso. Na primeira, cada ligação simples é uma ligação sigma, então tem 1, 2, 3, e na ligação dupla é uma sigma e uma π. Então são 4 ligações sigmas e tem uma ligação π. Portanto, o item 1, ele está falso, porque a molécula 1, ela não tem 2 ligações π, ela tem somente uma ligação do tipo π. Afirmação 2. A molécula 2 possui somente ligações do tipo sigma e carbono com hibridização do tipo sp3. Verdadeiro. A gente vai analisar, tem somente ligações sigmas na molécula 2. E a hibridização é do tipo sp3. Então, o item 2 está verdadeiro. A afirmativa 3. A molécula 3 possui 2 ligações do tipo π e somente um carbono com hibridização sp3. Veja, a molécula 3, ela tem 2 ligações do tipo π
Porque trata-se de uma ligação tripla, e na ligação tripla existe uma sigma e são duas pi. E somente um carbono com hibridização sp3, que é exatamente este aqui. Então, o item da afirmativa 3 está verdadeira. Afirmativa 4. As moléculas 1 e 2 possuem ligações do tipo sigma e carbono com hibridização sp2 e sp3, respectivamente. Também está verdadeira. Observe que tanto na 1 quanto na 2 tem ligação do tipo sigma, cada uma delas, e ainda o carbono com hibridização sp2, que é o 1, e sp3, que é referente a este aqui. Então, o item 4 também está verdadeiro. Afirmativa 5. As moléculas 2 e 3 não possuem ligações do tipo pi e carbono do tipo sp2. Essa afirmativa 5 está falso, porque tem em si ligação pi. Aqui na molécula 3 tem duas ligações pi. Portanto, afirmativas corretas são 2, 3 e 4. E a alternativa correta é a letra C. Alguma dúvida, pessoal, na questão 3? Não, pode continuar. Vamos lá, então. Questão 4. A questão 4, do Instituto Federal do Goiás. Em relação ao tolueno, que é o metilbenzeno, é correto afirmar... Bem, para responder essa questão, vamos então desenhar a estrutura do metilbenzeno, que está essa representada na cor azul. Vamos então para as alternativas. Letra A. Todos os carbonos são hibridizados sp3. Já fomos analisar a estrutura do metilbenzeno, observe que o único carbono que tem hibridização sp3 é este metil, CH3, porque ele realiza 4 ligações simples. Uma ligação simples com esse átomo de carbono e as outras 3 ligações simples com cada átomo de hidrogênio. Então, hibridização do tipo sp3. Já esses que estão aqui no anel benzênico, ou somente benzeno, cada carbono está realizando a ligação dupla. Portanto, todos eles têm hibridização do tipo sp2. Letra B. Os carbonos 1, 2 e 3 são sp2 e os demais são sp3. Quais são os carbonos 1, 2 e 3 que ele está se referindo? Toda vez que no anel benzênico tem um substituinte, deixa eu puxar aqui pegar aqui a borracha para apagar isso aqui. Veja. Quando o benzeno tem um substituinte, então o carbono que esse substituinte está ligado é o carbono 1. O carbono 2 e o carbono 3, você escolhe se vai seguir no sentido horário ou no sentido anti-horário. Vamos seguir no sentido horário. Então, esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3. Ele afirma que somente o carbono 1, 2 e 3 tem hibridização do tipo sp2 e os demais são sp3. Então, está falso, porque o carbono 4, o carbono 5 e o carbono 6 também são do tipo sp2. Então, a letra B está falso. A letra C. Todos os carbonos são hibridizados sp2. Falso. Tem aqui um sp3, que é o metil. Letra D. Todos os carbonos são hibridizados sp. Não tem nenhum sp, porque não existe nenhuma ligação tripla na molécula. Restando somente letra E. O carbono do grupo metila é sp3 e os demais sp2. Então, a letra E está verdadeira. Quinta questão. O átomo de carbono sofre 3 tipos de hibridação: sp3, sp2 e sp. Essa capacidade de combinação dos orbitais atômicos permite que o carbono realize ligações químicas com outros átomos, gerando um grande número de compostos orgânicos. A seguir, são ilustradas as estruturas de 2 compostos orgânicos que atuam como hormônios. Tem a estrutura da testosterona e a estrutura da progesterona. Acerca da hibridação dos átomos de carbono nos 2 hormônios, se considere as seguintes afirmativas. Afirmativa 1. A testosterona possui 2 átomos de carbono com orbitais híbridos sp2.
Vamos analisar então a estrutura da testosterona. Nessa estrutura da testosterona, tem quantos átomos de carbonos híbridos do tipo sp2? Bem, já vimos que existe uma ligação dupla aqui nesse primeiro anel, aqui da esquerda. Então, carbono e carbono. Então, são dois átomos de carbonos que têm hibridização do tipo sp2. Só que aqui do lado, aqui próximo, também tem um outro carbono que realiza ligação dupla. Ele também está hibridizado do tipo sp2. Portanto, o item 1 está falso. Porque não são dois átomos de carbono sp2, são três. Item 2, afirmativa 2. A progesterona possui quatro átomos de carbono com orbitais híbridos sp2. Vamos analisar aqui a estrutura da progesterona. Novamente, tem esses dois átomos de carbono, com hibridização sp2, e esse terceiro com hibridização do tipo sp2. Só que lá na extremidade superior da cadeia carbônica também tem outro carbono que realiza ligação dupla. Então, ele também tem hibridização do tipo sp2. Então, são quatro átomos de carbono com hibridização sp2, então o item 2 está verdadeiro. Afirmativa 3. Ambos os compostos apresentam o mesmo número de átomos de carbono com orbitais híbridos sp3. Vejam, os átomos de carbonos que têm hibridização do tipo sp3 realizam somente ligações simples. Vamos então observar primeiro na testosterona. Vou colocar aqui a cor vermelha. Procurar os carbonos que faz somente ligação simples. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, aqui são 16 átomos de carbonos com hibridização do tipo sp3. E na progesterona? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, aqui são 17 átomos de carbonos com hibridização do tipo sp3. Portanto, a alternativa 3, ou afirmativa 3, está falsa. Na afirmativa 4, o número total de átomos de carbonos com orbitais híbridos sp3 na testosterona é 16. Verdadeiro. A gente acabou de fazer isso e vimos que está verdadeiro. Portanto, as afirmações corretas são 2 e 4 e a alternativa verdadeira é a letra B. Tá? Alguma dúvida, pessoal, na questão 4 e na questão 5? Vamos partir, então, para a questão 6. Essa questão 6 já é interessante porque envolve a relação do número de oxidação, que é um conteúdo geralmente ministrado no primeiro ano, mas também revisto no segundo, no final do ano, na parte de eletroquímica. Então, sexta questão. Considere a afirmativa de Elisa Lucinda em O Poema do Semelhante. Todo mundo chora. O riso e o choro expressam emoções. O choro também pode ser causado por substâncias que irritam a mucosa ocular. É o que ocorre quando cortamos cebola. O disulfeto de alila, que causa irritação das mucosas, provocando lágrimas, é uma das várias substâncias voláteis presentes na cebola. A fórmula estrutural desse composto é, então está aqui representado, a fórmula estrutural do disulfeto de alila. E vem, sobre o disulfeto de alila, indique a alternativa correta. Letra A. Os átomos de carbono que fazem duplas ligações na estrutura apresentada são todos secundários. Relembrando, o carbono ele pode ser primário,
pode ser classificado como secundário, como terciário, como quaternário. Primário, quando está ligado a um carbono, secundário, quando está ligado a 2 carbonos, terciário a 3 carbonos e quaternário, quando está ligado a 4 carbonos. Se formos analisar essa estrutura, veja, começando da esquerda para a direita. Este átomo de carbono, ele está ligado a quantos átomos de carbono? 1, que é esse. Então, ele é classificado como carbono primário. Este átomo de carbono está ligado a 2 átomos de carbono, a este e a este, lado direito e lado esquerdo. Então, ele é um carbono secundário. Este carbono está ligado somente a um carbono, que é aqui na esquerda, então ele é um carbono primário. Que não é carbono, não é carbono. Este átomo de carbono está realizando somente a ligação com esse átomo de carbono, então ele é um carbono primário. Este carbono está ligado a 2 átomos de carbono, então aqui é um carbono secundário e esse ligado somente a é um carbono primário. Então a alternativa A está falso, porque os carbonos que estão fazendo dupla ligação, existe secundário, mas também tem os primários, primário e primário. Na letra B, o número de oxidação para cada átomo de carbono ligado diretamente ao átomo de enxofre é menos 1. Primeiro, o que é um número de oxidação? O número de oxidação refere-se à carga do átomo, do elemento químico que está representado na molécula, de acordo com os ligantes. Por exemplo, para os compostos iônicos, geralmente já está predefinido o número de oxidação. Por exemplo, o átomo de sódio é um metal, pertence à família 1. Então, ele tem tendência a perder um elétron. Então, o número de oxidação dele é mais 1. Mais porque ele perde 1, porque é um elétron. Magnésio, família 2. Então, ele tem número de oxidação igual a mais 2. Por que mais 2? Ele pertence à família 2 da tabela periódica, tem tendência a perder 2 elétrons. Então, vai ser mais 2. Já, por exemplo, o flúor e o cloro. O flúor e o cloro pertencem à família 17 da tabela periódica. Ambos precisam ganhar um elétron. Portanto, o NOx deles são menos 1. Menos 1 porque menos que ele precisa ganhar quantos elétrons? 1. Então, vai ser menos 1. Já os compostos orgânicos já muda um pouco, porque a gente pode calcular o número de oxidação para cada átomo de carbono. Na estrutura, ou no item B, na verdade, ele pede o número de oxidação somente para os carbonos que estão ligados diretamente ao enxofre. Esse e esse que estão ligados diretamente ao átomo de enxofre. Como é que a gente vai fazer? Nesses casos, primeiro vamos ter que relembrar a eletronegatividade. E o que é eletronegatividade? Eletronegatividade é a capacidade que um átomo apresenta de puxar o par de elétron para si quando forma uma ligação. No caso covalente, tem o hidrogênio e o cloro. O cloro, ele é mais eletronegativo, porque ele consegue puxar o par de elétron dessa ligação para mais próximo dele, mais intenso do que o átomo de hidrogênio. Então, ele é mais eletronegativo. Como os átomos que estão presentes na estrutura do disulfeto de alila são carbono, hidrogênio e enxofre, vamos então relembrar a eletronegatividade desses 3 elementos químicos. O hidrogênio é 2,20, do carbono 2,55 e do enxofre 2,58. Vamos pegar como base este átomo de carbono que eu já destaquei na cor vermelha. Note que ele está ligado a outro átomo de carbono, está ligado ao átomo de enxofre, está ligado ao átomo de hidrogênio e de hidrogênio. Então, preste bem atenção nesse detalhe. Se queremos encontrar o número de oxidação para esse átomo de carbono, vamos chamar então de X. Como ele está ligado com outro carbono, então esse carbono ele não influencia no número de oxidação desse. Por quê? Professor, porque a eletronegatividade deles são iguais, então a contribuição dele é 0. Já na ligação carbono-hidrogênio, nessa primeira, o carbono ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Portanto, ele vai puxar o elétron de hidrogênio para ele. Então, o hidrogênio contribui com mais 1.
porque ele está contribuindo com um elétron para o carbono. Mesma coisa acontece nessa ligação carbono-hidrogênio. O carbono é mais eletronegativo, então puxa um elétron do hidrogênio, então contribui com mais um. Já no caso da ligação carbono-enxofre, o enxofre ele é mais eletronegativo, está aqui na tabela. Então, o enxofre ele puxa um elétron do carbono, então a contribuição do enxofre é menos um, porque ele retira um elétron do carbono. A soma desses NOx, dessas cargas aqui, tem que ser igual a zero. Então, vai ser x, que é o que queremos encontrar, mais 1, que é de um átomo de hidrogênio, mais 1, que é do outro átomo de hidrogênio, menos 1, que é do outro átomo de hidrogênio, tem que ser igual a zero. Mais 1 menos 1, cancela. Então, x mais 1 igual a zero, então x vai ser igual a menos 1. Então, o NOx do átomo de carbono que está ligado ao enxofre é menos 1. Então, a letra B está verdadeira. A letra C. O enxofre é um elemento representativo. No estado fundamental, apresenta todos os orbitais p completos na camada de valência. Ora, vamos relembrar. Na tabela periódica, deixa eu tentar desenhar aqui de maneira rápida. Existem os elementos representativos, que são os elementos do bloco S e do bloco P, e os de transição, que é do bloco D e do bloco F, né? Transição interna e transição externa. O enxofre pertence ao bloco P, então ele é um elemento representativo, então até aqui está verdadeiro. Só que fala no estado fundamental, apresenta todos os orbitais P completos. Se fizermos a distribuição eletrônica do enxofre, como está aqui representado acima, superior direito, número atômico do enxofre 16, distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Relembrando, então já envolve conteúdo do primeiro ano. O orbital, aliás, o subnível P, ele tem 3 orbitais. São 4 elétrons. Então, 1, 2, 3, 4. Então, os orbitais P não estão completos, porque ainda faltam preencher esses dois. Então, a letra C está falso. E a letra D, para adquirir estabilidade ao realizar a ligação iônica, o enxofre tende a formar cátion bivalente. Ora, o enxofre pertence à família 16 da tabela periódica, que é a mesma família do oxigênio. 7, polonese, tem outro elemento aqui. Todos os elementos químicos pertencentes à família 16 têm 6 elétrons na camada de valência. Portanto, todos eles precisam receber pelo menos 2 elétrons para se estabilizar. Logo, se precisam ganhar 2 elétrons, eles não formam cátions, eles formam ânions. Ânion do tipo com carga 2 menos. Então, a letra E está falsa porque afirma que são cátions bivalentes. Não são cátions bivalentes, são ânions bivalentes. Alguma dúvida, pessoal, na questão 6? Não. Vamos então agora para a questão 7. Na questão 7, tem-se uma questão da Universidade Estadual do Ceará. Começa com o conceito de química orgânica. Química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do carbono. A maioria de seus compostos são importantes em nossas vidas, destacando o álcool comum. Esse álcool comum, na qual ele afirma, é o etanol, tá? A gasolina, o ácido acético, que é o mesmo ácido etanóico que está presente no vinagre, as proteínas e as vitaminas. Assinale a alternativa que mostra a característica correta do átomo de carbono. Observe que ele quer saber com relação à característica do átomo de carbono. Então, vejamos a letra A. Forma a ligação tripla e, nesta situação, o carbono é do tipo sp3. Verdadeiro ou falso, pessoal? Ligação tripla. Verdadeiro ou falso?
pessoal? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, muito bem, vai ser falso, porque quando o carbono realiza ligação simples, todas elas é do tipo sp3, ligação dupla, sp2, e ligação tripla, sp. Muito bem. Letra B. O carbono é tetravalente somente nos hidrocarbonetos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso, pessoal? Falso. Falso, muito bem. O carbono, ele vai realizar 4 ligações, independente de ser hidrocarboneto ou função orgânica oxigenada, como álcool, ou então amida, não importa. Então, ele sempre vai realizar 4 ligações, portanto, a letra B está falsa. Muito bem. E a letra C? Apresenta a capacidade de formar cadeias longas, variadas e estáveis. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Verdadeiro, muito bem. Relembrando os 3 postulados de Kekulé. O primeiro, o carbono ele é tetravalente, ou seja, realiza 4 ligações. Segundo postulado, as 4 ligações simples são iguais. E o terceiro postulado, o carbono tem capacidade de formar cadeias longas, variadas e estáveis. Então, a letra C está verdadeiro. Muito bem. E a letra D, por que está falso? Ou por que está verdadeiro, né? Pode ser que esteja verdadeiro. Liga-se a várias classes de elementos químicos, com exceção das classes dos calcogênios. Verdadeiro ou falso? Lembra o que são calcogênios? Lembra, pessoal? Não. Não. Pronto, muito bem. Então, os calcogênios, eles são a família da tabela periódica pertencente Eita, são os elementos químicos pertencentes à família 16, tá? Então, eles são os calcogênios. E os calcogênios, se são pertencentes à família 16, são os 7 poloneses, e tem outro aqui embaixo, que eu ainda não aprendi a sigla dele. Então, o carbono, ele faz ligação com oxigênio, faz ligação com enxofre, pode fazer ligação também com selênio. Então, realiza a ligação com praticamente todos os átomos que existem, todos os elementos químicos que existem. Então, a resposta correta é a letra C. Além dos calcogênios, que é da família 16, existem os halogênios, que são da família 17. Os halogênios são flúor, cloro, bromo, iodo, astato, tem um outro aqui também, são os mais recentes. Alguma dúvida na sétima questão? Não. Muito bem. Vamos então passar para a oitava questão. A oitava questão afirma: em dezembro de 2013, a 68ª sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, quase não termina, só para dizer ONU, decidiu que 2015 seria o Ano Internacional da Luz e das Tecnologias Baseadas na Luz. Essa foi uma reportagem retirada, né, da Unesco, site da Unesco. Uma das propriedades mais fascinantes da química é a cor, que está diretamente relacionada aos fenômenos de absorção e emissão de luz. Por exemplo, as betalaínas são pigmentos naturais responsáveis pela cor da beterraba e das flores. Um composto colorido da classe das betalaínas é a betanidina, cuja coloração está diretamente relacionada com a estrutura química apresentada na figura. Então, essa é a estrutura da betanidina. Veja, ele afirma que as betalaínas, elas são pigmentos naturais responsáveis da cor da beterraba e das flores. De fato, a gente pode observar que existem vários tipos de cor de flores, ou então flores com cores diferentes, distintas. Por que existe isso? Exatamente para atrair os polinizadores, que são abelhas, são borboletas, tem outros insetos, como formigas, existem ainda alguns pássaros.
Então, essas cores precisam ser intensas para que ocorra a atração dos animais para que vá lá e realize a polinização, ou seja, pega o pólen, transfira para outra flor e assim sucessivamente. Continuando, qual das alternativas melhor explica a cor da betanidina? A cenoura, a gente já sabe, está aí a figura dela, ela tem uma cor laranja. E essa cor laranja é devido à presença do caroteno. Então, o caroteno dá essa coloração laranja ou alaranjada à cenoura. E o que isso tem a ver em relação à substância com a cor? Observe que o caroteno ele tem várias ligações duplas. E são ligações duplas alternadas. O que são ligações duplas alternadas, professor? É quando tem ligação dupla, simples, 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 dupla, simples. Tá aí. Então, por ter essa característica, ocorre ressonância na molécula, ou seja, esses pares de elétrons, eles podem sofrer uma ressonância, ou seja, se deslocar. E esse deslocamento das ligações duplas ocorre o fenômeno de absorção ou de emissão de luz, e fornece, portanto, em muitos casos, um comprimento de onda característico da região do visível. Nesse caso do caroteno, a coloração laranja. Já da betanidina, dá uma outra cor, que pode ser roxo, pode ser violeta, dependendo também das transições que vai realizar. Se a gente for comparar o caroteno com a betanidina, que é a molécula em questão, note também que tem ligações duplas alternadas, dupla simples, dupla simples, dupla simples, fora do anel também, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples e dupla. Então, esse caminho realiza também as transições. E essas transições eletrônicas dá também absorção e emissão de luz, que realmente dá cor à beterraba. Portanto, analisando as alternativas. Letra A presença de um centro positivo em função de um nitrogênio quaternário. Ele se refere a esse aqui, ó, a letra A. Nada a ver. Um átomo por si só não vai dar uma coloração tão intensa num legume, né, ou numa fruta ou numa flor. Então está falso, não é nada disso. Vimos que são referentes às transições eletrônicas, ligações duplas alternadas. Letra B. Isso ocorre devido à formação de ligação de hidrogênio intermolecular que estabilizam a molécula. Pessoal, tem que ter em mente que ligação de hidrogênio ou de polo, ou de polo induzido, se refere mais à propriedade de ser solúvel, ou seja, a solubilidade de uma substância em outra. Esse fato de ligação de hidrogênio intermolecular significa dizer que são ligação de hidrogênio entre moléculas. Observando aqui a estrutura da betanidina, tem essa hidroxila, realiza a ligação de hidrogênio, essa hidroxila, tem essa que também realiza a ligação de hidrogênio, aqui também, aqui. O que significa dizer? Significa dizer, por exemplo, que ela é solúvel em água, porque a água também realiza a ligação de hidrogênio. Então tem mais a ver com a questão de solubilidade e não com a cor, porque são forças de interação intermoleculares. Tá? Então, nada a ver com cor. A letra C. Devido ao elevado número de ligações conjugadas presentes na estrutura da betanidina. Verdadeiro. É exatamente isso que acabamos de ver na estrutura do caroteno e da betanidina. Letra D. Devido ao grande número de átomos de oxigênio que permite a betanidina seja colorida. Falso, nada a ver com um único átomo. E letra E. A presença de radicais hidroxilas do anel aromático é o principal fator relacionado à cor. Falso. Nada disso. Radicais hidroxilas ou o substituinte hidroxila não tem essa interferência toda para dar uma cor. Então, a resposta correta é a letra C. Alguma dúvida na oitava questão? Não. Ok, vamos então para a nona. A nona questão é uma questão do César Gran Hill,
Isso. O carbazol e o 9-metilcarbazol são substâncias nitrogenadas encontradas em quantidade muito pequenas no petróleo, podendo causar a degradação de derivados como a gasolina e o querosene de aviação. Então, tem-se a estrutura do carbazol à esquerda e à direita do 9-metilcarbazol. Esses dois compostos, letra A, são isômeros óticos. Nós ainda não estudamos de maneira mais aprofundada a questão de isomeria. Nós vimos a introdução de isomeria ou de isômeros no começo do nosso curso de Química Orgânica, na qual o descobrimento na verdade, através de uma síntese de um composto orgânico que foi a ureia. Então, a ureia ela foi feita em laboratório através do aquecimento do cianato de amônio e acabou produzindo a ureia. Essa mudança do cianato de amônio para formar a ureia, observamos que essas duas substâncias, elas se apresentam a mesma fórmula molecular, só que elas são distintas. Distintas começa até mesmo pela definição, que a cianato de amônio é inorgânico e a ureia ela é orgânica. Então já começa por aí a distinção. Como apresentam a mesma fórmula molecular e são diferentes, então eles são classificados como isômeros. Isômeros são exatamente esse fenômeno. Só que isômero óptico já é uma das classificações, a gente não viu ainda, mas vai ser algo para nossas aulas quando retornarem. Então, nada de introduzir agora. Então, isômeros falsos. Não são isômeros por quê? Porque aqui tem uma ramificação metil, aqui não tem, então já são diferentes. Letra B. Possuem cadeia heterogênea. Verdadeiro ou falso? Lembrando, cadeia, ela pode ser aberta, a cadeia carbônica ela pode ser classificada como aberta, também chamada de acíclica, e fechada, ou cadeia carbônica cíclica. Pode ser classificada ainda como uma cadeia saturada e uma cadeia insaturada. Qual é a diferença? Saturada tem somente ligações simples, e a insaturada tem ligações duplas e ou ligações triplas. Além dessa classificação, tem-se ainda a classificação como homogênea e heterogênea. Diferença. A homogênea tem somente átomos de carbono e a heterogênea tem um heteroátomo entre carbono, que pode ser um oxigênio, pode ser um enxofre, pode ser o fósforo, pode ser o nitrogênio. O que a gente observa nessas duas estruturas? Que tem o nitrogênio, que é um heteroátomo porque ele é um átomo diferente de carbono. E aqui também tem outro heteroátomo. Então, essas duas cadeias, elas são cadeias classificadas como heterogênea, porque apresentam o heteroátomo entre carbonos. Então, a letra B está verdadeiro. Na letra C, possui cadeia saturada. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, porque saturado tem que ter somente ligações simples. Olha, tem ligação dupla. Dupla, 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 dupla. Nesse também tem um monte de ligação dupla, então está falso. Letra D, possui cadeia aberta. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, tá aí, ó, anéis, então são compostos cíclicos. E letra E são hidrocarbonetos. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, porque hidrocarbonetos são formados exclusivamente por hidrogênio e carbono. E aqui tem nitrogênio. São compostos nitrogenados, que são aminas. Questão 10. Nos momentos de tensão, medo e pânico, são liberados no organismo do ser humano uma determinada quantidade de adrenalina, fórmula abaixo, que aumenta a pulsação cardíaca. Naquele momento do susto, o coração... Então, foi liberada uma grande quantidade de adrenalina. É um momento de fuga. De acordo com os critérios de classificação dos compostos orgânicos, esse composto pode ser classificado como letra A. Vou mudar aqui a cor do pincel. A cor da caneta.
Laranja. Esse composto pode ser classificado como letra A, aromático, verdadeiro ou falso? Os compostos aromáticos, eles comumente apresentam o anel benzênico nessa estrutura, ou seja, apresentam o benzeno. Na estrutura da adrenalina tem benzeno? Sim, Sim. Então é um composto aromático? sim. Sim. Então letra A e letra B já está correto. Letra C diz que é alifático, não é. Diz que é alicíclico, também não é. Depois, na letra A, continuando, diz que é ramificada. Esse composto é ramificado? Como é que a gente vai saber que é ramificado ou não? Vamos pegar um exemplo de cadeia aberta, esse composto. Por exemplo, esse composto, quando a gente vai dar nome a uma substância, a uma molécula, a gente seleciona a cadeia carbônica principal, que é aquela que contém o maior número de átomos de carbono. Os átomos de carbono que estão fora da cadeia carbônica principal são chamados de ramificações, tá? São as ramificações. Nesse caso, aqui a ramificação tem um carbono, então é metil. Esse aqui são dois átomos de carbono, então a ramificação chamada etil. Para a adrenalina, o benzeno ele é considerado como sendo a cadeia carbônica principal. Olhando então os seus substituintes, o que tem carbono? Não, Então não é ramificação. Tem carbono? não, Não é ramificação. Aqui tem carbono? Aqui, ó. Tem carbono? Sabe? Tem aqui um carbono, pessoal. Aqui nesse vértice é um carbono, aqui é um carbono e aqui também é um carbono. Então, fora do anel benzênico, tem carbono ligado a ele diretamente. Então, essa é a ramificação. Então, está correto. E diz que esse composto, que se refere ao composto, que esse composto é heterogêneo, verdadeiro ou falso? verdadeiro. Verdadeiro, tá bem que vai ter o átomo entre carbono, ó, nitrogênio. Ele está entre carbono, então é heterogêneo. Resposta correta vai ser a letra A. Por que não pode ser a B, professor? Porque a B, aromático, tudo bem, saturado. Só tem ligação simples na estrutura? Não, Não, tem ligação dupla, então ela é insaturada. E heterogêneo, ok. Então a resposta correta é a letra A. Pessoal, alguma dúvida na questão 9 ou na questão 10? não. Tudo bem. Vamos lá então passar para a questão 11. Acabando, pessoal. Nessa primeira etapa, vamos responder somente 16 questões. Você vê que a lista é bastante extensa, então já corrigimos todas durante o mês de abril e começamos na semana passada, nessa semana ainda, né? Que ainda estamos na semana. A lista referente a funções orgânicas, ela já está disponível na nossa sala. Quem não tiver ainda nessa nossa sala de aula, eu vou enviar o código para vocês vocês tenham acesso. Lá já tem as aulas anteriores, tem as listas de exercícios, vai ter a partir de quarta-feira já, ou antes, né, quarta-feira ou antes, o vídeo da nossa próxima aula, então já vai estar lá tudo já pronto para que vocês possam estar acessando. Quem tiver dificuldades depois, pode ir me avisando, vamos enviar o código depois da aula. Quem tiver alguma dificuldade de acessar algo, pode entrar em contato comigo que eu vou inserir vocês na turma, para que ninguém fique de fora. Continuando. 11ª questão. O composto a seguir, representado por sua estrutura química, é um metabólito importante de espécies de leishmania. Está aí essa estrutura toda. As seguintes afirmações são feitas a respeito desse composto. Item 1. A sua massa molar é igual a 291 gramas por mol. Vocês lembram o que é massa molar?
Não. Ok. Então vamos relembrar. Existe a massa molecular e existe a massa molar. Qual é a diferença entre elas? Massa molecular, como o próprio nome já sugere, é a massa de uma única molécula. E a massa molar, como o nome já está sugerindo, é a massa de 1 mol de moléculas. Vem outro questionamento. Vocês lembram o que é mol? O que é mol? Lembra dessa unidade? Não. Bem, vamos aqui para o lado esquerdo. Supondo, pega um exemplo prático, nosso dia a dia. Uma resma de papel. Eu sempre começo com esse exemplo. Uma resma de papel contém quantas folhas? Vocês lembram? Não é o chamequinho, né, que ele disse, não, é uma resma mesmo, aquela grande. Você sabe quantas folhas ele tem? Não. Uma resma, ó, tá sendo tanto não que eu tô para responder não com vocês, ó. Uma resma de papel contém 500 folhas. Então, quando você chega no comércio ou na papelaria, não, ou você quer falar, eu quero uma resma de papel. Ele vai entender, vai lhe dar aquele pacote maior que contém 500 folhas. A não ser que você chegue pedindo chamequinho, que a gente chama chamequinho, né, porque é o menorzinho, mas só tem 100 folhas. Ok, uma dúzia. Uma dúzia representa quantas unidades? 12. 12. Estou chegando no comércio, eu quero uma dúzia de ovos, vai lhe dar 12 ovos. Eu quero uma dúzia de laranja, vão lhe dar 12 laranjas. Eu quero meia dúzia de laranjas, vão lhe dar 6 laranjas. E assim sucessivamente. Um milheiro de tijolos. Um milheiro corresponde a quantos tijolos? Se é um milheiro, corresponde a 1.000. Então, o que eu quero chegar com isso? Que existe uma certa definição para representar uma certa quantidade. Uma resma representa 500 folhas. Uma dúzia representa 12 unidades. Um milheiro representa 1.000 unidades. Na química, tem 1 mol, que representa 6,02 vezes 10 elevado a 23, alguma coisa. Entidades ou espécies químicas representam alguma coisa. Então, quando se fala de 1 mol, se refere a essa quantidade de moléculas ou de íons, ou de elétrons, de prótons, seja de que for. Então, é um número muito grande. Por que se utiliza esse mol? Porque já imaginou, você querer pesar, ou nós queremos pesar, uma molécula de água. A gente vai conseguir pesar uma molécula de água? Não, não tem balança que vai pesar uma molécula de água. Mas uma balança que pese 1 mol de molécula de água é possível. Que sabemos que a molécula de água, a massa molar dela é 18 gramas. 1 mol de molécula de água pesa 18 gramas. Como é que a gente sabe isso? É exatamente utilizando a massa molar. Vamos calcular para a água, depois a gente calcula para a substância em questão. Para calcularmos a massa molar, devemos saber a fórmula molecular, que é H2O, porque a fórmula molecular vai indicar quantos mols de cada átomo de elemento químico que estão presentes. Na água, existem 2 mols, na molécula da água, existem 2 mols de átomo de hidrogênio e 1 mol de átomo de oxigênio. Então, a massa molar vai ser igual a... São 2 átomos de hidrogênio. 2 vezes a massa molar do hidrogênio, mais é 1 mol de átomo de oxigênio. 1 vezes a massa molar do oxigênio. Então, a massa molar da água vai ser igual a 2 vezes. Quando a gente consulta a tabela periódica, observa que a massa molar do hidrogênio é aproximadamente 1 grama por mol. Mas a do oxigênio, a gente vai pesquisar na tabela periódica e encontra que é aproximadamente 16 gramas por mol. Portanto, a massa molar
da água vai ser 2 mais 16 gramas por mol. Portanto, a massa molar da água, HCl saiu feio, é 18 gramas por mol. O que que isso significa dizer? Significa dizer que 1 mol de moléculas de água pesam 18 gramas. Ou seja, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água pesam 18 gramas. Isso que é a massa molar. Tá, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Não. Então, primeiro passo, para encontrarmos então a massa molar dessa substância, devemos encontrar primeiro a sua fórmula molecular. Como é que vamos encontrar a fórmula molecular? Tem que contar a quantidade de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio que existe nessa parte da leishmania. Eu posso apagar essa parte que eu expliquei da água ou não, pessoal? Pode. Vou apagar aqui para facilitar. Essa parte aqui primeiro, depois apagar a outra, se for necessário. Vamos não contar a quantidade de átomos de carbono, começando aqui de baixo para cima. 1, 2, 3, 4. Lembrando que cada vértice desse é um átomo de carbono. 5, 6, 27, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui tem 14 e aqui 15. Então, são 15 átomos de carbono. Vão acompanhando comigo. Pode ser que eu esqueça de contar um, vocês me avisam, por favor. Agora, número de átomos de hidrogênio. Cada átomo de carbono que está aqui presente, se tiver somente 3 ligações, está ligado com um átomo de hidrogênio, como este. Está fazendo 1, 2, 3 ligações. Então, a quarta ligação com hidrogênio, mesma coisa acontece com esse carbono e hidrogênio. Aqui tem um átomo de hidrogênio. Esse carbono já está fazendo as 4 ligações, não tem nenhum hidrogênio. Mesma coisa esse, 1, 2, 3, 4, esse é a mesma coisa. Aqui são 3 átomos de hidrogênio, subindo, já está formadas as 4 ligações, não tem nenhum hidrogênio. Este está fazendo 1, 2, 3 ligações. Então, aqui a quarta ligação com hidrogênio. Este está fazendo 3 ligações, a quarta com hidrogênio. 3 ligações, a quarta com hidrogênio. 3 ligações, a quarta com hidrogênio. Aqui estão as 4 ligações. E as 4 ligações, aqui tem 3. Vamos contar, então, o número de átomos de hidrogênio. Me acompanhe, se eu esquecer de algum, vocês me avisam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. São 17 átomos de hidrogênio. Oxigênio tem 1, 2, 3, 4. Somente 4, penso que sim. 4 átomos de oxigênio e de nitrogênio. Nitrogênio só um, né? Só este aqui. Confere? Acho que sim. Pois bem. Vamos calcular então a massa molar. A massa molar para esse composto vai ser igual a... São 15 átomos de carbono, então vai ser mol de átomo de carbono. Então vai ser 15 vezes a massa molar do carbono, mais são 17 mols de átomo de hidrogênio. Então 17 vezes massa molar do hidrogênio, mais o oxigênio são 4. Então 4 vezes a massa molar do oxigênio, nitrogênio 1. Então mais 1 vezes a massa molar do nitrogênio. Consultando a tabela periódica, vamos ver que a massa molar do carbono é igual a 12 gramas por mol, mais do hidrogênio, vimos que é 1 grama por mol, mais o oxigênio, aproximadamente 16 gramas por mol, e do nitrogênio, 14 gramas por mol. Portanto, a massa molar vai ser igual a 15 vezes 12, 15 vezes 10,
dá 150, 150 mais 30, dá 180. Confere? Mais 17 gramas por mol, mais 4 vezes 16 vai ser igual a 64 gramas por mol, mais 14 gramas por mol. Então, somando 180 mais 17 mais 64 mais 14 vai ser igual a quanto? Dá quanto, pessoal? 275. 275. Vai. Deixa eu ver bem aqui. Pagar bem aqui a borracha. 275. Opa. Aliás, 272, viu? 272? Ah, tô... Vamos já ver aqui. Então, 1, 2, 3. Opa, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não, São é cinco. 75 mesmo. É porque eu confundi. Eu botei no lugar do 17, 14. Tava certo. Olha, eita mulher. Mas é aqui, mas a forma molecular são 5 átomos de oxigênio. Eu limpei para a gente enxergar melhor. São 5. Então, desse valor, some mais 16, por favor. Deu quanto agora? Somando o valor que você me deu, 275 mais 16. 291. 291. Muito bem. Então, o item 1 está verdadeiro. Então, aqui vai ser 80. 291 gramas por mol. Portanto, o item 1 está verdadeiro. Muito bem. Item 2. O carbono diretamente ligado à função orgânica amina é classificado como secundário. Verdadeiro ou falso? Amina, é que está aqui, ó, com nitrogênio. O carbono que está ligado diretamente à amina é esse. Ele está ligado a quantos átomos de carbonos? Esse aqui está ligado a quantos carbonos? 2? 2, muito bem. Então, é o carbono secundário. O item 2 também está verdadeiro. Perfeito. Item 3. Todos os átomos de carbonos externos aos dois ciclos possuem hibridização sp3. Verdadeiro ou falso? Todos os átomos de carbonos externos aos dois ciclos possuem hibridização sp3. Verdadeiro ou falso? Falso? Por que está falso? Sei lá. Os óleos que estão fora do ciclo tem esse, esse e tem este. Esse realiza quatro ligações simples, então sp3. Este também realiza quatro ligações simples, sp3. Só que este está realizando ligação dupla, então é do tipo sp2. Então, realmente, o item 3 está falso. Muito bem. E o item 4, na sua estrutura química, apresenta apenas um átomo de carbono quaternário. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, que quaternário tem que estar ligado a quatro átomos de carbono. Aqui nenhum átomo de carbono está ligando quatro, está fazendo quatro, tem quatro ligantes que são carbono, nenhum deles, no máximo três. Então a resposta correta é a letra A. Apenas 1 e 2 são verdadeiras. Alguma dúvida na questão 11? Não. Não, pode continuar. Vamos lá, então, questão 12. Questão 12. Eita! Vamos lá.
PIC, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul. A prednisona é uma medicação particularmente efetiva como um imunossupressante e afeta tudo no sistema imune. Então, pode ser usada em doenças autoimunes, doenças inflamatórias, como asma severa, dermatite de sumagrê venoso severo, lúpus eritematoso sistêmico, colite ulcerativa, artrite reumatoide, doença de Crohn e sarcoidose. Eita. Várias doenças renais, inclusive síndrome nefrótica, e na prevenção e tratamento de rejeição em transplantes de órgãos. É utilizada no tratamento da forma cutânea visceral de loxocelismo, que é picada de aranha marrom, do gênero Loxosceles. As contraindicações da prednisona são a existência de infecções sistêmicas por fungos e reações de hipersensibilidade ao princípio ativo ou componentes da fórmula que constitui o medicamento. Os médicos também fazem avaliação em casos de doenças presentes como AIDS, hipertensão, diabetes, hipertireoidismo, entre outros. Em relação a esse fármaco, assinale a alternativa incorreta. Ele quer saber, com relação a este fármaco, a afirmação incorreta. Letra A. É um hidrocarboneto de cadeia fechada. A cadeia fechada do composto? Tem cadeia fechada? Tem, ó. Tá o ciclo, 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 ciclo. Então, é uma cadeia fechada. Essa cadeia é insaturada? Sim, ó. Tá aqui as ligações duplas. Então, ela é insaturada. Essa cadeia, ela é homogênea? Sim. Sim, tem somente carbono, 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 carbono. Os heteroátomos estão fora da cadeia carbônica. E é ramificada. Ela é ramificada? Tem alguma ramificação? Tem, ó. Carbono fora da cadeia e essa ramificação aqui também. Então, ela é ramificada. E o que está falso na alternativa A? Porque diz que é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto tem somente carbono e hidrogênio, mas aqui tem oxigênio. Então, se tem oxigênio, que pertence a funções orgânicas oxigenadas, e não hidrocarboneto. Portanto, a letra A, ela está falsa, está incorreta, e é exatamente a alternativa que a gente procurava. Então, apesar de ter lido esse mega texto, ainda bem que a resposta estava logo na letra A. Que se tivesse mais adiante, ia perder muito tempo nessa questão. A letra B, apresenta grupos funcionais álcool e cetona. Vamos lá, então, verificar os grupos funcionais que estão aqui presentes. Este grupo funcional é cetona. Por quê? Porque tem a carbonila, C-O, entre átomos de carbonos, então aqui é cetona. Aqui também tem outra cetona, C-O, entre carbonos. Tem-se álcool. Aqui é um álcool porque hidroxila está ligada a carbono saturado, ou seja, carbono que só tem ligações simples. Tem álcool, aqui também tem outro álcool e aqui cetona. Então só tem álcool e cetona, então a letra B está verdadeira. Letra C admite isomeria óptica, a gente não viu ainda, mas tem isomeria óptica, porque tem um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Tem forma molecular? Tem, a gente não vai conferir, mas tem essa forma molecular, tá? E letra E, apresenta carbonos tetraédricos e trigonais planos, verdadeiros. Os tetraédricos são aqueles que realizam somente ligações simples, que tem hibridização sp3. Trigonais planos são aqueles que realizam ligação dupla, tem hibridização sp2. Isso aqui, ó, trigonal plano, trigonal plano, trigonal plano. Os demais são tetraédricos. Vamos então para a questão 13. A questão 13 é uma questão da Unifor.
É o seguinte, o omeprazol é um medicamento usado como inibidor da bomba de prótons, cuja função é diminuir a produção de suco gástrico, sendo recomendado no tratamento de úlcera gástrica e refluxo, entre outras patologias relacionadas ao aumento da acidez estomacal. Apresenta-se como um pó branco, pouco solúvel em água, cuja fórmula estrutural é apresentada abaixo. Então, observe aqui a estrutura do omeprazol, toda essa estrutura, é uma cadeia bem interessante, que aqui se assemelha quase fechando o anel, mas não está fechado, né? Então, é uma cadeia bem interessante. De acordo com a estrutura apresentada acima, no caso está aqui ao lado, a sequência de símbolos atômicos que satisfazem a numeração indicada na figura acima é... O que ele quer saber? Exatamente quais são os átomos que preenchem essas numerações aqui na cadeia do omeprazol. Para isso, ele deu as alternativas a átomos de carbono, oxigênio, nitrogênio e enxofre. Vamos relembrar um pouco de cada um deles. O carbono, já sabemos que ele realiza 4 ligações. Então, se um desses números tiver algum número que realiza 4 ligações, provavelmente seja o átomo de carbono. O oxigênio. O oxigênio, ele realiza comumente somente 2 ligações. Então, onde tiver um número com 2 ligações, provavelmente vai ser o átomo de oxigênio. O nitrogênio, ele comumente realiza 3 ligações. Então, um número que tiver 3 ligações, provavelmente é o nitrogênio. E o enxofre, ele pertence à mesma família do oxigênio. Só que ele é exceção à regra do octeto. Ele pode realizar tanto 2 ligações como 4 ligações, por exemplo. Tá? Porque ele ocorre uma expansão da regra do octeto. Não vou explicar porque não é o foco do nosso estudo. Então, vejamos. Vou mudar aqui a cor. A caneta um verde. Vou mudar um pouco. No número 1. No número 1, esse átomo, ele está fazendo quantas ligações? 2. 2. 2 ligações se refere ao oxigênio ou enxofre. Mas, provavelmente, aqui seja um átomo de oxigênio. Analisando as alternativas. Carbono não é, oxigênio, nitrogênio não é, oxigênio é oxigênio. Então, fica a letra B, letra D e letra E. Então, já sabemos que vai ser o oxigênio. Número 2. Está realizando quantas ligações esse átomo? O 2 está realizando quantas ligações? Ó, aqui é a ligação dupla, então 2, 3 ligações. Se o número 2 está realizando 3 ligações, então ele é qual desses átomos? Nitrogênio. Nitrogênio. Vamos analisar as alternativas. Aqui diz que é enxofre, não. Nitrogênio está aqui, carbono. Então a resposta correta vai ser a letra D. Vamos lá, 3. Aqui o item 3, observe que são 4 ligações. Nesse caso, poderia ser tanto carbono, como poderia ser também o enxofre. E nesse caso, de fato, é o enxofre. O 4, 3 ligações. 1, 2, 3, então nitrogênio. O 5, 2 ligações, então o oxigênio. E o 6, 3 ligações, nitrogênio. Então, de fato, a resposta correta é a letra D. Muito bem. Questão 14. A morfina é uma substância narcótica e sintética produzida no laboratório, derivada do ópio retirado do leite da papoula. Com a grande utilidade na medicina, a morfina é usada como analgésico e em casos extremos, como traumas, partos, dores pós-operativas, graves queimaduras, etc. Então, ele é um analgésico muito extremo, um analgésico que tem um efeito muito bom. Portanto, sendo utilizado realmente em casos extremos, né, em casos de muita dor. Com relação à morfina, a estrutura está representada aqui ao lado. É correto afirmar que, letra A, possui 4 carbonos secundários. O que é um carbono secundário?
Duas ligações entre carbono. Isso é um carbono que está ligado a dois carbonos. Então, se tem um carbono que está ligado a dois carbonos, por exemplo, um CH3 e um CH2, é um exemplo, tá? E aqui seja hidroxila, vou botar aqui a ligação, e o outro seja hidrogênio. Se esse carbono está realizando uma ligação com carbono, outra ligação com carbono, ou seja, ligado a dois carbonos, ele é um carbono secundário. Esse carbono, ele está ligado somente a um carbono. As outras ligações é com hidrogênio, mas ele está ligado a um carbono, então ele é um carbono primário. Tá? Então, essa é a diferença. Vamos analisar, então, a estrutura. Vamos começar pelo anel. Né? Tem o benzeno, vamos começar por ele. Porque já sabemos que o benzeno, geralmente os carbonos, eles são secundários, a não ser que esteja ligado com outro átomo de carbono. Esse carbono, ele está ligado a outros dois carbonos. Então, ele é um carbono secundário. Esse carbono está ligado a quantos carbonos? Está ligado a um, dois. Pessoal, não é ligação aqui, ó. Não é essa ligação dupla, não é isso que a gente leva em consideração. Leva em consideração somente a carbono. São uma ligação dupla com outro carbono, mas aqui se refere somente a um carbono. Então, um, dois. Então, ele é um carbono secundário. Este carbono está ligado a um carbono, dois carbonos, três carbonos. Então, ele é um carbono terciário. Este outro carbono está ligado a um, a dois, a três carbonos. Então, ele é um carbono terciário. Este carbono está ligado a um, a dois. Então, é um carbono secundário. Letra A, são quatro, né? Esse outro carbono está ligado a um, dois carbonos. Então, ele é secundário. Então, já deu quatro carbonos secundários. Vamos analisar nesse outro anel. Olha esse aqui. Esse carbono está ligado a um, a dois carbonos. Então, ele é também secundário. Esse está ligado a um, a dois carbonos. Também um carbono secundário. Já vê que a letra A está falso. Letra B. Não possui carbono quaternário, ou seja, não possui nenhum carbono que está ligado a quatro átomos de carbono. Ora, esse átomo aqui de carbono central, ele é um carbono quaternário. Está ligado a um, a dois, a três, a quatro carbonos. Então, se ele está ligado a quatro carbonos, ele é um carbono quaternário. Então, a letra B já está falso. Sua fórmula molecular é C17H19NO3. Vamos contar os átomos de carbonos. Vou mudar a cor do pincel para vermelho para contar os carbonos. Começando de cima para baixo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aqui, ó, 11, aqui, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aqui já bateu, C17. H diz que é 19, vamos contar. Vou apagar. O ruim é disso, que tem que ficar apagando para a gente contar de maneira coerente. Com licença, pessoal. Ok, vamos lá então contar os átomos de hidrogênio. Novamente, começando de cima para baixo, esse carbono está realizando uma, duas, três ligações. Então, a quarta ligação com hidrogênio. Esse carbono está realizando uma, duas, três ligações. Quarta com hidrogênio. Esse carbono realizando quatro ligações. Então, uma, duas, três, quatro, fechou. Esse, 1, 2, 3, 4, fechou. Esse, 1, 2, 3, 4, fechou. Esse também, 3, 4, fechou. Ok. Esse carbono, 1, 2 ligações. Então, a terceira e a quarta são com átomos de hidrogênio. Esse aqui está ligado a 1, 2, 3, então a quarta com hidrogênio. Esse carbono, está aqui o hidrogênio explícito, né? Esse carbono também, quatro ligações.
Este está fazendo duas, então a terceira e a quarta com átomo de hidrogênio. Mesma coisa esse, terceira e quarta com hidrogênio. Esse aqui, uma, duas, três ligações, quarto com hidrogênio, três ligações, quarto com hidrogênio, uma, duas, três, a quarta ligação com hidrogênio, um, dois, três, a quarta ligação com hidrogênio, pensa que só. Vamos lá, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. H19, ok. Nitrogênio, afirma que tem um. De fato, só tem um, que é esse aqui, ó. Um nitrogênio. Oxigênio diz que são 3. Deixa eu ver aqui, ó, vou botar a cor preta. Tem 1, tem 2, tem 3. Então, forma molecular bateu, então é a letra C. E a letra D possui 5 carbonos com hibridização do tipo sp2. Não, pessoal, tem um monte de carbono com sp2. Vou apagar aqui. Vejam. sp2. São todos aqueles átomos de carbonos que realizam ligação dupla. Então, aqui tem um carbono sp2, aqui tem outro carbono sp2, aqui tem carbono sp2, carbono sp2, carbono sp2, carbono sp2. Só aqui nesse anel tem 6 átomos de carbono sp2, mas tem aqui ainda, tem aqui também. Então está falso. Resposta é a letra C. Alguma dúvida na questão 13 e na questão 14? Não. Então, vamos lá para a nossa penúltima questão. A nossa penúltima questão, vamos lá para a questão 15. Estamos encerrando, pessoal. Eita, eu faço 10 e meia, mas estamos encerrando, tá? Essas questões são mais rápidas. Na Universidade Federal de Alagoas, o colesterol é um esteroide abundante no corpo humano e está presente em alimentos de origem animal. A maior parte do colesterol presente no corpo é sintetizada pelo próprio organismo. O alto nível de colesterol no sangue é prejudicial à saúde e tem sido associado às doenças cardiovasculares. Dada a estrutura do colesterol, então observem toda a estrutura do colesterol, e o número de átomos de carbono e hidrogênio presentes na estrutura são, respectivamente, ou seja, quer saber o número de carbono e de hidrogênio nessa sequência. Vamos contar então primeiro os átomos de carbono. Vou colocar uma cor vermelha para ficar mais direto. Cada vértice, um átomo de carbono. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Então, são 27 átomos de carbono. Então, a letra C, D e E já era. Agora, o que vai definir vai ser o número de átomos de hidrogênio. Vamos lá colocar, então, na cor preta. Este carbono está fazendo duas ligações, então tem 2 átomos de hidrogênio. Esse carbono está fazendo 3 ligações, tem um átomo de hidrogênio. Esse faz 2 átomos de hidrogênio. Também aqui 2 átomos de hidrogênio. Esse está completo as 4 ligações. Está completo as 4 ligações. Está fazendo 3 ligações, um hidrogênio. 2 ligações, então 2 átomos de hidrogênio. 3 ligações, átomo de hidrogênio. 3 ligações, átomo de hidrogênio. 2 ligações, 2 átomos de hidrogênio. Mesma coisa. Aqui já está 4 ligações. 3 ligações, 4 com hidrogênio. 2 hidrogênios, 3, um hidrogênio, 4, tem 3, aqui tem 3, um hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio, 2 também, 2, 1, 3, 3, 3. Vamos novamente contar com calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 46, resposta correta é a letra A. Muito bem. Questão 16. Questão 16 e última de hoje, para a gente finalizar a noite com chave de ouro. A levedura Saccharomyces cerevisiae é responsável por transformar o caldo de cana em etanol. Modificações genéticas permitem que esse micro-organismo secrete uma substância chamada farneseno em vez de etanol. Esse mesmo experimento que foi feito, ou melhor, essa mesma informação que está sendo feita, vou dar logo um spoiler, é quando voltarmos às aulas presenciais, vai ser um dos experimentos que iremos fazer. A gente já estava até procurando já essa levedura já antes de entrarmos na parte da pandemia e de isolamento social. O processo produz, então, um combustível derivado da cana-de-açúcar, com todas as propriedades essenciais do diesel de petróleo, com as vantagens de ser renovável e não conter enxofre. Então, um fato muito importante. Por quê? Renovável, então a gente vai conseguir sempre uma energia que vai estar se renovando, em algum ciclo que seja renovável. E não contém enxofre é importante porque o enxofre, quando ele entra em oxidação, pode produzir dióxido de enxofre, que pode oxidar e pode formar o ácido sulfúrico, dando origem à chuva ácida. Tá. Então, se foi só uma observação, considere as seguintes afirmações a respeito do farneseno. Item 1. A fórmula molecular do farneseno é C16H24. Novamente, olha a fórmula molecular, veja que existem muitas questões que pedem para a gente informar a fórmula molecular. Então, é muito importante sabermos tanto denominar ou determinar a fórmula molecular, quanto ainda a massa molar, que foi aquele cálculo que fizemos para a substância na questão anterior. Vamos lá, então. Destacar os carbonos em vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 15 átomos de carbono. Então, item 1 está falso. Item 2. O farneseno é um hidrocarboneto acíclico insaturado. Verdadeiro ou falso? Acíclico significa dizer não fechado, ou seja, cadeia aberta. E é uma cadeia aberta. Afirma que é insaturado, verdadeiro, tem ligações duplas. Então, ela é insaturada. O item 2 está verdadeiro. E o item 3, o farneseno apresenta apenas um único carbono secundário. Novamente, observe que existem muitas questões que pedem a classificação do carbono quanto primário, secundário e terciário. Novamente, pede o carbono secundário, e o carbono secundário é aquele que está ligado a 2 átomos de carbono. Então, esse primeiro carbono, da esquerda para a direita, está ligado a um carbono, então ele é um carbono primário. Este carbono está ligado a 1, 2, 3, então ele é um carbono terciário. Este carbono está ligado a 1, é primário. Este carbono está ligado a 1, 2, então ele é secundário. Este também está ligado a 1, 2, é secundário, então já existe 2, também secundário. Este é terciário, está ligado a 3. Este é primário. Este secundário está ligado a 2, também secundário. Também secundário. Esse é terciário novamente, que está ligado a 3. Primário, secundário, primário. Então, existe mais de um único carbono. Então, somente a afirmativa 2 é verdadeira, portanto, a resposta é a letra B. Então, pessoal, foram 16 questões que queria que a gente resolvesse hoje, deu tudo certo. Vamos, então, encerrar a nossa aula de hoje com essa frase, uma frase que eu gosto muito e geralmente está presente em provas ou então listas de exercício, que diz, é uma frase do Charlie Chaplin: a persistência é o caminho do êxito. Por que eu gosto dessa frase? Porque muitas vezes a gente quer conseguir algo, ou obter algo, ou então alcançar um determinado objetivo, uma determinada meta,
E na primeira fase, a primeira etapa em que dá errado, a gente já pensa em desistir, porque pensa que aquele sonho, aquela meta, aquele objetivo é impossível de ser alcançado porque chegamos ao nosso primeiro erro no caminho. Mas, segundo Charlie Chaplin, a persistência é o caminho do êxito. Então, quanto mais a gente persiste em obter aquele sonho, obter aquela meta, obter aquele objetivo, então vamos conseguir o êxito. Então, persistir para alcançar o êxito. Por isso, gostando dessa frase. Então, obrigado e a gente continua depois. Então, já estamos nesse nível, já estamos aumentando nosso Ki, estamos ficando muito bom em Química Orgânica. Espero que todos vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Já é uma aula que já vai servir de base para a nossa aula a partir de quinta-feira, tá? Então, muito obrigado, tenham todos uma ótima noite.